Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Uma embarcação que transportava quase 35 pessoas naufragou após chocar com um ferrobote esta manhã na Baía de Maputo. O acidente resultou na morte de uma pessoa e 3 feridos graves. 31 pessoas foram resgatadas com vida. Pânico e desespero. O barco pequeno, batizado com o nome de Mapapai, embateu contra este ferrobote, conhecido por Bagamoio. A pequena embarcação, que levava mais de 30 pessoas e várias mercadoria, virou completamente, deitando os passageiros no mar. O que aconteceu ali? O barco pequeno veio embater no ferrobote e quando bate no ferrobote, começa a deslizar um pouco e vira ao mesmo tempo. Então as pessoas que estavam atentos saltaram e um dos miúdos que estava no que é o Edmundo conseguiu saltar e entrar no barco e o outro lhe entregaram a corda, também entrou no barco. Só que ele, devido ao pânico, começamos a gritar no sentido de chamar socorro para os barcos que estavam a passar ali por perto. Então, assim sendo, os chineses, como estão toda hora a passar de um lado para o outro, foram os primeiros a virem socorrer. Nós vimos o barco abatendo, depois despejou-se e tampou-se. Já aí saiu 2 pessoas só. Outros já começaram a puxar aquele barco, não vimos. E vimos as trouxas ali dentro da água. O barquinho de Mapapai a sair daqui de Maputo para Catem. E virou já quase a chegar. Lá haviam, acho que estava cheio de cestos e tanta gente que estava lá. E algumas são essas que estão a tentar socorrer, que não conseguem nadar. O governo tem que ver a minimização, o governo tem que nos fazer, ganha muito dinheiro através disto aqui. Então nós é que sofremos. Essas pessoas como vão ser responsabilizadas, como encontrar? A Marinha também tem que haver uma questão de fazer um empreendedorismo, algo mais seguro a nós. O proprietário da embarcação diz que o piloto trabalha há 2 anos e descarta a possibilidade da avaria da embarcação. Porque o piloto vem a pilotar há muito tempo. Então, e confirmar que ele não tem experiência quando vem pilotar há muito tempo, não posso confirmar isso. Os fiscais me confirmam que eram 25 passageiros mais 3 tripulantes. Uma pessoa perdeu a vida e 31 foram resgatadas com vida. A Polícia Marítima, a Marinha de Guerra e o Corpo de Salvação Pública e outras entidades continuam a fazer buscas na Baía de Maputo. 8 vítimas do naufrágio deram entrada no banco de socorros do Hospital Central de Maputo. Entre as vítimas, uma está em estado grave e outra teve uma das pernas partida, enquanto dos outros sobreviventes estão com saúde estável. O Serviço de Urgência de Adultos do Estado Central de Maputo, nas primeiras horas de hoje, recebeu vítimas de naufrágio, em total de 8. Dos 8, temos uma vítima em estado grave, e que neste momento encontra-se na sala dos cuidados intensivos, portanto na sala de reanimação, portanto merece cuidados muito especializados, portanto está bastante grave. Temos também um doente com uma fratura do fêmur, ou seja, partiu a perna. Temos um doente que teve alta e os restantes doentes estão ainda em observação, pois estão com hipotermia, portanto estão com bastante frio e estão a ser tratados e vão continuar em observação durante o período que for necessário, mas o que nós podemos dizer é que esses doentes, portanto os 7 doentes estão fora do perigo, exceptuando, portanto, a senhora que está na sala dos cuidados intensivos. Ela está entubada e vamos fazer todos os possíveis para ver se salvamos pelo menos a vida das vítimas que chegaram, portanto, à nossa unidade sanitária. Há crianças neste grupo? Não temos crianças. Temos 2 senhoras e os restantes são do sexo masculino.
A administração marítima não sabe se há ou não mais pessoas desaparecidas no mar e diz que vai continuar com as buscas este sábado. A autoridade marítima diz que o naufrágio aconteceu por erro humano e assegura ter criado uma comissão de inquérito para averiguar as circunstâncias do acidente. A Direção-Geral de Inamar criou uma comissão de inquérito para apurar as causas do sinistro. Mas em linhas ou de forma preliminar, não é uma conclusão definitiva, tendo em conta que o trabalho ainda está a ser desenvolvido, mas podemos dizer que está envolvido nesse acidente o erro humano. Para apurar ou aferir a negligência, a equipe é que vai determinar se houve negligência. Em termos de lotação, podemos não afirmar que deve haver diretamente com o acidente, mas pode ter dificultado o socorro, tendo em conta o número maior. O porto de Quelimane corre o risco de não receber navios. Em causa está a vandalização por desconhecidos de boias de sinalização marítima ao longo do Rio dos Bons Sinais. O porto de Quelimane corre risco de não receber navios de grande calado, tudo porque pessoas de má fé estão a vandalizar boias de sinalização marítima ao nível do Rio dos Bons Sinais. Neste momento, 10 boias já foram vandalizadas. Não se sabe se são pescadores ou se são outras pessoas. O que acontece é que introduzem-se neste rio e, chegados justamente onde estão as boias, retiram toda a componente luminosa, o que não pode permitir a entrada noturna de navios ao longo deste rio que querem, portanto, atracar ao nível do porto de Quelimane. Este pescador ou outras pessoas que vandalizam à noite as boias, eles vêm tirar uma parte que falta aqui em cima, que é a parte eletrônica, que tem painel solar, baterias e eclipsor, e que realiza a função da boia no período da noite ou período escuro. Porque a boia, assim mesmo, como ela está em falta, não está completa, e só serve de dia. Os navios podem conseguir visualizar com radar ou outro meio e podem entrar no porto ou sair. Mas à noite já não. Nem à noite ou nem escuro, já não pode fazer isso aí assim. Por quê? Porque a maior parte das boias, assim como estas, os pescadores ou outras pessoas que nós conhecemos, elas partem para tirarem os órgãos, componentes, para que vinha, não sei. E isso já aconteceu numa coisa de 10 boias. E esta boia aqui, assim, antes do dia 1, recebeu uma lanterna nova, enviada de Maputo. Colocamos. Uma semana depois, quando cá viemos, né, fizemos a fiscalização noturna, ainda estava bem. Mas já no dia seguinte não existia. Tinham partido e levaram. Só encontramos uma pequena carcaça aqui com uma pedra em cima. O Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação apela a pessoas de boa vontade, incluindo pescadores, como forma de estarem vigilantes para que se evite cenários de vandalização de boias que tem estado a acontecer ao nível do Rio Bons Sinais. Com imagens de Ivar São Paulo, Jorge Marcos, STV, Quelimane. A ilha de Inhaca tem desde hoje um barco para resgate em situações de emergência. A população mostrou-se satisfeita porque agora tem um mecanismo para salvamento em casos de incidentes no mar, mas recordou que também é preciso resolver os problemas de transporte. Este é o barco para situações de emergência entregue esta sexta-feira à população da ilha de Inhaca, a 32 quilômetros da cidade de Maputo. É semi-rígido,
tem 2 motores e uma capacidade de transportar 8 a 10 pessoas. Coube ao Régulo Nhaca fazer o Kupatla, cerimônia tradicional do barco que recebeu o nome Kip, um estrangeirismo que traduzido para o português significa salvar, que é o que os ilhéus esperam que a embarcação faça em situações de emergência. Da população, Nhaca pede colaboração para a preservação do barco. Os guardas desses barcos somos todos nós, pois eles vieram para a população de Nhaca. Que ninguém que não tenha sido indicado venha mexer este barco. A entrega do barco foi feita pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, uma semana depois da população daquela ilha ter apresentado ao chefe de Estado dificuldades de transporte marítimo e de meios para salvamento em casos de incidentes no mar. O barco que hoje trazemos é uma singela contribuição do Mitader para criar condições que permitam uma melhor capacidade de produção das populações. A pesca é a principal atividade econômica na ilha e a falta de um meio de busca e salvamento em casos de emergência constituía um grande problema. Cidadãos nossos, munícipes, tiveram situações de tragédia, tivemos naufrágios muito recentemente que culminaram, lamento dizê-lo, em perdas de vidas humanas. Pescadores não esconderam a satisfação, mas receiam que a embarcação não se aguente no alto mar em dias de mau tempo. Aqui em Nhaca aconteciam muitos acidentes e não tínhamos um barco de salvação. Mas achamos que este barco é pequeno e com mau tempo pode não conseguir chegar até o alto mar. A embarcação para situações de emergência vai minimizar um problema, todavia ainda fica por resolver a questão do transporte de passageiros. Esta sexta-feira, por exemplo, a travessia para Maputo, a partir de barcos de pequeno porte, ficou condicionada. Muitas pessoas ficaram prejudicadas. Bem, só podemos esperar até a próxima semana para podermos viajar. Muito recentemente, a ilha de Nhaca recebeu um barco-ambulância para o resgate de doentes do hospital local até a cidade de Maputo. Mais de 200 corvos foram capturados na ilha de Nhaca em uma semana. A campanha está a ser desenvolvida por uma equipa criada pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que pretende reduzir a ocorrência dos corvos naquela ilha, porque, segundo eles, constituem uma ameaça à saúde e à economia. Neste local estão 171 corvos, parte dos mais de 200 capturados durante a semana passada na ilha de Nhaca. O corvo indiano é uma ameaça antiga para os ilhéus, uma vez que traz problemas de saúde, tais como a cólera, e prejudica a pesca, principal atividade econômica da ilha. Os corvos invadem as nossas casas e comem a nossa comida. Quando encontram o peixe dos pescadores, também invadem. Com esta campanha, talvez teremos momentos de paz. O vereador da Nhaca assume que estão longe de eliminar os corvos, mas pretende reduzi-los. Portanto, o constrangimento que decorria da convivência com este animal vai estar pelo menos minimizado. Agora, precisamos saber, o tempo vai melhor do que nós, o tempo é mestre dizer se conseguimos reduzir. Os corvos foram abatidos através da aplicação de uma substância que os faz adormecer. O técnico responsável pela operação diz que o objetivo é reduzir ao máximo a ocorrência daquele animal. O corvo indiano não é só ameaça para Moçambique. O nosso objetivo é reduzir e depois acabar definitivamente com este animal, que é uma ameaça. Também queremos evitar que ele se expanda por outros locais como a África do Sul. Os corvos capturados serão entregues à Estação de Biologia Marítima da Universidade Eduardo Mondlane, que funciona na ilha de Nhaca. Danis Tatar foi sequestrado na noite de ontem em Maputo, 2 dias depois de ter sido restituído à liberdade pelo Tribunal Supremo. Lembre-se que o visado é implicado num processo de rapto. Caso deu-se por volta das 19 horas desta quinta-feira no bairro da Sommerschild, por detrás da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Testemunhas contam que a vítima seguia sozinha nesta viatura de marca Range Rover, com matrícula sul-africana, quando nesta zona foi interpelada por 2 viaturas, sendo que uma bloqueou a passagem. O Range Rover vinha em direção, eu primeiro a desviar.
o Range Rover, então cedendo o espaço para que a Toyota Cheza pudesse passar. Então a Cheza, para além de passar, fez isto que nós estamos a ver aqui. Então a outra viatura passou por aqui onde que nós estamos, não é? Parou um pouco em frente, quando retiraram aquele homem que estava no Range Rover Sport, meteram numa outra viatura que não consegui ver qual é a marca e qual é a cor naquela hora por cada distância em que eu me encontrava, e daí seguiram, foram-se embora, mas após de 2 tiros que deram no ar. A Polícia de Proteção fez-se ao local poucos minutos depois do acontecimento, acompanhada de uma brigada da Polícia de Investigação Criminal. O porta-voz do comando da polícia na cidade de Maputo, Orlando Mudumani, confirmou esta sexta-feira o sequestro de Danish Satar, mas reservou pronunciamentos mais detalhados nos próximos tempos. Lembra-se que Danish Satar beneficiou de liberdade sob termo de identidade e residência autorizada pelo Tribunal Supremo, depois de ter expirado o prazo de prisão preventiva, sem acusação formal. O mesmo é indiciado de envolvimento no rapto de uma cidadã em 2012, na cidade de Maputo, e a sua detenção ocorreu em outubro do ano passado, na Itália, e foi extraditado em dezembro do ano passado para Moçambique. O presidente da República, Filipe Nyusi, manteve encontro esta sexta-feira com o representante da União Europeia e o embaixador dos Estados Unidos da América para debater sobre a atual situação político-militar e económica do país. O diplomata europeu disse que aquele organismo quer continuar a apoiar Moçambique, mas a ajuda ao Orçamento do Estado vai permanecer suspenso enquanto decorrem averiguações do nível de endividamento do país. O embaixador da União Europeia, no encontro que durou pouco mais de 30 minutos. À saída do encontro, o diplomata disse que a União Europeia está disponível a ajudar Moçambique para superar a crise económica, mas por enquanto o apoio ao orçamento do Estado continua suspenso enquanto decorrem averiguações sobre o nível de endividamento do país. Falamos sobre a situação política neste país, falamos sobre a situação económica, em que maneira a União Europeia pode contribuir à construção da paz e também em que maneira podemos apoiar o desempenho do governo de estabelecer a confiança com a comunidade internacional, que neste momento os doadores reunidos dentro do grupo G14 estão a avaliar as consequências para a possibilidade de continuar com apoios ao Orçamento Geral do Estado em função dos empréstimos contraídos em favor das 3 empresas, e enquanto que existe uma versão final, podemos analisar a possibilidade de continuar ou não. Neste momento esperamos as discussões com o Fundo Monetário. O Fundo Monetário chegará daqui a 10 dias em Maputo e depois vamos ver. Já o embaixador dos Estados Unidos da América, cujo encontro com o chefe de Estado durou cerca de 1 hora, mostrou-se mais preocupado com a situação de tensão político-militar. O embaixador disse que o seu país está disponível a colaborar de qualquer forma para o restabelecimento da paz no território nacional. Bom, na área de segurança e a questão da paz aqui, nós estamos disponíveis para fazer qualquer coisa, porque nós somos parceiros aqui, nós somos amigos de Moçambique e nós queremos a mesma coisa que o povo moçambicano quer, é paz. O encontro entre o chefe de Estado e os diplomatas estrangeiros acontece numa fase em que o país vive uma situação de tensão político-militar, o que tem causado vários danos humanos e materiais, bem como uma crise económica associada ao agravamento de moedas internacionais e endividamento do país. Depois das mexidas nas FADM, o presidente da República fez mexidas ao nível da Polícia da República de Moçambique, tendo determinado em despachos presidenciais separados a passagem à reserva na efetividade de serviço do Inspetor-Geral da Polícia, Jorge Henrique da Costa Calo, e do Adjunto Comissário da Polícia, Jeremias Sebastião Maché. Por outro lado, o Filipe Nyusi promoveu a patente de Adjunto Comissário da Polícia no escalão de oficiais generais, os seguintes oficiais da Polícia da República de Moçambique: Aquilas Capangula, Manda,
Bernardo Benjamin Chicoco, Ernesto Bernardo Nguambe, Júlio Amaral Bonicella e Zito José Maconha. Vamos neste momento observar uma breve pausa e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Neste episódio, viajamos pelas memórias de um dos subúrbios mais populosos de Maputo, o bairro de Machaquene. Acompanhe-nos nesta viagem pelo passado e conheça os pontos interessantes do bairro cuja solidariedade é uma virtude. Em Maputo, a da Europa. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinados. Stress é algo que desses. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga com... O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pela diversidade. O apoio às comunidades que ali vivem só é o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo.
Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Mais de 1000 alunos deixarão de sentar no chão na Escola Primária Completa de Campoane, na província de Maputo, graças à entrega hoje de 300 carteiras por um dos parceiros amigos da educação. Alguns sentados no chão, na província de Maputo. Acompanhados de parceiros, amigos da educação, Ferrão, nos últimos 2 anos, eles perderam muitas oportunidades. Por favor, não percam o sentido da vida, não se distraiam com aquilo que não é o importante. E o mais importante para nós é garantir que a nossa criança venha à escola de segunda a sábado, de que a nossa escola tem o seu caderno, tem o seu livro e todos os dias nós controlamos para ver o que é que escreveu nesse livro, o que é que escreveu no caderno. Todo o resto é secundário. Presente na ocasião, Dom Denis Sengulani encorajou aos meninos e meninas daquela escola a apostarem nos estudos e a retardarem práticas nocivas. A menina não se vai engravidar, não vai ficar de bebê antes do casamento e não vai casar antes dos 18 anos e preferivelmente depois de concluir a sua formação. E os rapazes não vão engravidar ninguém antes de casarem com essa pessoa. Houve o representante da Africa Great Wall, empresa que adquiriu o material, fazer a entrega simbólica das 300 carteiras ao diretor da escola. O momento contou com a presença da cantora Lorena Nhate, que proporcionou aos presentes momentos de muita alegria. O Ministério da Justiça quer garantir maior autonomia nos cuidados de saúde aos reclusos nos estabelecimentos penitenciários do país. Para efeito, está em curso a formação de pessoal para que possa garantir os serviços. A informação foi avançada hoje por Isaac Chante, ministro do Pelouro, no fim do 2º Conselho Coordenador no distrito de Marraquém, província de Maputo. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, começou por lamentar que 2016 seja um ano atípico devido ao crescimento do número de pessoas detidas comparativamente aos anos anteriores. A população reclusória tem estado a crescer bastante. Neste ano, por exemplo, de janeiro a março, acho que cresceu em cerca de 2.700 pessoas, portanto, um número crescente. E de acordo com os técnicos que trabalham nesta área, este ano foi um ano atípico, porque regra geral há crescimento, mas não na proporção em que cresceu este ano. Não sabemos ainda exatamente quais são as causas disso, mas é um fenómeno que vai ser estudado para sabermos exatamente. Com uma população reclusória estimada em 18 mil indivíduos em todo o país, o ministro diz que um dos desafios do Pelouro passa por garantir que as penitenciárias tenham capacidade de cuidar dos presos. Potenciar o nosso subsistema de saúde, por forma que as pessoas em situação de reclusão possam ter acesso à saúde o mais rapidamente possível. E só tínhamos que recorrer ao sistema a recrutar médicos. Tanto reclusórias... Vida nos últimos 2 anos em Nacaf distrital. Por trabalhos de sensibilização das pessoas portadoras de vírus que causam a chamada doença do século, com o objetivo de reduzir o número de óbitos que têm sido registrados nos últimos dias. Marcelino Bilay, que se mostra preocupado com o aumento de novas infecções, fez saber, por outro lado, que o distrito de Nacala conta com pouco mais de 14 mil casos cumulativos e deste número mais de 3.100 para 3.162.
doentes pelo envolvimento dos técnicos de saúde e os ativistas que trabalham nesta área. O chefe distrital revelou, por outro lado, que o setor de saúde a nível daquele ponto do país acaba de receber um equipamento moderno de alta tecnologia destinado para o diagnóstico de tuberculose e outras doenças, o que vai, de certa forma, encurtar as distâncias que pelos pacientes locais e de outros distritos vizinhos até a Vila Municipal de Monapo, a única que dispunha do referido equipamento. É um aparelho de alta especificidade. Se falarmos em número, podemos dizer que tem uma especificidade mais ou menos de 92,5% e uma sensibilidade de 99%. O que é que isto significa? Se formos a fazer o diagnóstico da tuberculose baseando-se no exame clássico ou tradicional, que é o BK, precisaríamos de 24 horas para termos o resultado. E por via da cultura precisaríamos de 42 dias para termos o resultado, mas com GenExpert o resultado pode ser obtido em 2 horas apenas. Deve referir que a cidade portuária de Nacala, o segundo maior centro urbano da província de Nampula, conta com um universo de cerca de 250 mil habitantes. A gestão de infraestruturas, a ação do município com relação à Beira questiona os critérios para atribuição dos prémios e a idoneidade da instituição que os atribui. Os prémios em causa chegaram no princípio da tarde desta quinta-feira na cidade da Beira e em festa, centenas de membros e simpatizantes do MDM e de municípios em geral celebraram a atribuição dos mesmos no Aeroporto Internacional da Beira. Para David Simango, a atribuição de mais prémios para o município da Beira é sinônimo de muito trabalho e parceria permanente em todos os aspectos entre a idilidade e os municípios. Eu penso que nós que fizemos é cumprir com aquilo que é a nossa obrigação, na qual cá estamos para entregar aos municípios, que afinal de contas é o resultado daquilo que eles confiam, é a esperança que eles têm e a Beira vai ser sempre uma cidade a bater. Entretanto, o governo de Sofala e o partido Frelimo, ao nível da cidade da Beira, questionam os critérios de atribuição dos prémios ao município da Beira, algo que vem acontecendo com frequência há cerca de 10 anos. Gostaria de observar com apreensão os prémios anunciados aqui, porque na qualidade de governadora de Sofala, penso que temos que ter esta informação tão importante. Quando há prémios, temos que ser anunciados. Mas lamentamos que se os prémios são contra a criminalidade, nós não estamos satisfeitos, porque continuam os linchamentos em massa, mas como parceiros, município, havemos de contactá-los para sabermos quais foram os termos de referência, em que aspectos melhoramos para merecermos estes prémios. A Frelimo questiona ainda a idoneidade da empresa que atribui os prémios. Estas distinções são feitas por uma entidade que até aqui nós não sabemos qual é o grau da sua idoneidade. Quais são os indicadores? E esses indicadores só servem para o município da Beira e não outros municípios. E quem é a figura da pessoa que faz essas classificações? Nós gostaríamos, como munícipes que somos, sermos consultados, sermos ouvidos para dizer se merecemos receber prémios, porque em contrário, isso atenta contra o nosso estado normal de moral. Em jeito de resposta, o edil da Beira desafiou o governo de Sofala e o partido Frelimo a contactar as instituições que atribuem prémio ao município da Beira e ao mesmo tempo a se inteirar dos critérios para os mesmos. Olha, é preciso compreender que quando alguém não conhece um caminho, procura um caminho. E eu penso que o governo provincial tem recursos suficientes e pode encontrar o caminho, chegar até a PMR e se formar melhor. E, naturalmente, eu penso que os membros do governo provincial têm uma educação, uma sensibilização e como é que ela funciona. Ao longo do corredor de desenvolvimento da Beira. A intenção de ver o setor privado da província de Sofala envolvida nos grandes projetos de desenvolvimento do corredor da Beira
foi manifestada esta semana pela timoneira desta região do país durante a cerimônia de lançamento da plataforma do diálogo entre o setor público e privado no âmbito do desenvolvimento do referido corredor. Para Helena Taipo, não faz sentido que os empresários desta região do país sejam excluídos de iniciativas visando desenvolver o corredor da Beira, tendo em conta que são eles que suportam parte considerável de forças ativas desta região. Preocupa-nos, como governo provincial, o facto dos grandes projetos com impacto direto no aumento da produtividade do corredor da Beira, em particular no nosso porto, não contarem com a participação dos nossos pequenos e médios empresários no fornecimento de serviços complementares, pois estamos convictos que o nosso empresariado só pode continuar a crescer se participar com efetividade nos grandes projetos. E aqui queríamos deixar claro que o nosso interlocutor válido ao nível da província de Sofala é a Associação Comercial da Beira. Daí a nossa exigência como governo que todos os projetos devem ser com envolvimento desta associação. A Associação Comercial da Beira louvou o gesto do governo de Sofala e manifestou o desejo de ver as palavras transformadas em realidade com vista à melhoria do ambiente. Uma combinação equilibrada e inteligente dos setores públicos e privados continua a ser essencial para o desenvolvimento económico sustentável. Uma parceria completa e significativa baseia-se no diálogo aberto e construtivo. O interesse do setor privado é prosperar, crescer e consolidar, enquanto o Governo, por sua vez, está interessado em proteger o setor privado como um dos instrumentos-chave para resolver os problemas da sociedade. Refira-se que o corredor do desenvolvimento da Beira é um dos alicerces da economia na região austral de África, pelo fato de ser uma importante via de ligação entre os países da Interland e com o mundo através do Porto da Beira. É momento de honrarmos com os compromissos comerciais, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 24 graus para Maputo e uma mínima de 17 graus. 24 graus também de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 15 graus. Para Inhambane está previsto uma máxima de 26 graus e uma temperatura mínima de 18 graus. Para o centro do país, neste sábado, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 18 graus. 26 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 12 graus. Para Tete está previsto uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 16 graus. 30 graus de máxima para Climane e uma temperatura mínima de 18 graus. E para o norte do país, prevê-se uma temperatura máxima de 27 graus para Nampula e uma mínima de 19 graus. 29 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 20 graus. E por final, para Lixinga, está previsto uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 11 graus. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão.
A minha relação com o Parque Nacional da Gorongosa é uma relação de infância e de juventude. Vivi na Beira e era prática comum da família irmos os fins de semana ao Parque Nacional da Gorongosa e gozarmos e divertirmos, sobretudo, ao ver a Casa dos Leões, que era o antigo acampamento, o primeiro acampamento construído na Gorongosa, e que os leões adotaram como habitação. Portanto, hoje, ao ser convidado para integrar o Clube dos Empresários da Gorongosa, faço com todo o gosto, faço com a certeza de que um dos objetivos é que o número de leões cresça no parque, não só por uma questão de se ver, mas também porque faz parte do próprio equilíbrio de predadores com antílopes que é necessário dar ao parque nesse sentido. Espero que o Parque Nacional da Gorongosa, ao integrar-se no conjunto da Serra da Gorongosa, transmita a mensagem que a natureza própria transmite. Ou seja, é necessário que haja paz, é necessário que haja harmonia, não só entre os animais e a natureza, mas também entre os homens e a natureza e entre os próprios homens. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos, enfim, perguntar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. O que faz a STV Notícias, um canal de eleição, é que lhe permite acesso à informação durante as 24 horas do dia.
Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Foi lançado oficialmente nesta quinta-feira o movimento Moçambique Meu Sonho. A iniciativa visa incentivar as crianças à cultura da leitura, escrita e arte. Moçambique Meu Sonho é um movimento que vai mexer com mais de 6 milhões de crianças distribuídas em 13 mil escolas do país. A ideia é estimular as crianças a mergulharem nas suas próprias histórias como forma de resgatar a literatura tradicional. O mesmo irá acontecer com as artes plásticas. Infelizmente, em Moçambique, nós não temos escritores que façam livros infantis e nem temos possibilidades de subsidiar esses livros de forma que possamos fazer bibliotecas infantis e que possa a criança ter acesso ao livro. Então, posto esta situação, nós começamos a pensar aqui há uns anos como reverter esta situação, porque a pouca literatura, quase exígua literatura que nós temos em Moçambique é a literatura que vem de Portugal, que ultimamente vem alguma muito pouca do Brasil. Então, com histórias que as crianças jovens não se identificam com elas, com histórias que as crianças leem e não se identificam com elas, tipo, por exemplo, Capuchinho Vermelho, tipo Branca de Neve. Nenhuma criança da Angônia vai ler Branca de Neve, e nem sabe o que é isso. Para o Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, é preciso que o movimento Moçambique Meu Sonho extravase o âmbito literário e ajude a acudir o atual fenômeno de desistência da rapariga da escola devido à gravidez. Ferrão disse que 8 raparigas são engravidadas diariamente e os números são assustadores. E o balanço que nós fizemos na última semana é de que, em média, nós temos 8 meninas engravidando a cada dia. Portanto, fazendo o somatório de todas que ficam grávidas em 2 anos, estaria numa média aproximada de 8 por dia. Estes números nos assustam. Alguma coisa está errada e que foge ao nosso controle e que não sabemos exatamente como travar essa tendência. E este movimento que aqui iniciamos, eu acho que ele tem também colocar esta componente da educação sexual reprodutiva para que as meninas estabilizem um pouco. E eu acho que através de cultura, através da literatura, nós teremos uma ferramenta fortíssima para poder alcançar esses objetivos. O movimento Moçambique Meu Sonho irá numa primeira fase selecionar 1000 histórias de crianças e na fase seguinte e final 110 textos serão apurados e passarão para as literaturas infantis nacionais. Agora, notícias fora de portas. Pelo menos 23 pessoas morreram esta quinta-feira em 2 ataques suicidas no norte e a sudeste da capital Bagdade, um deles reivindicado pelo Estado Islâmico. O atentado mais grave deste ano no sudoeste da capital do Iraque, que matou imediatamente 19 pessoas e feriu outras 62 no bairro de Nova Bagdade, foi provocado por um condutor que detonou os explosivos do carro-bomba. Outras vítimas perderam a vida no hospital. O grupo terrorista do Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque e identificou o suicida como Abu al-Iraq, num comunicado difundido nas redes sociais, mas de alta intensidade ainda não confirmada pelo governo iraquiano. Na mesma nota assegurava-se também que os explosivos foram ativados perto de um agrupamento de combatentes da milícia pró-governamental. Segundo uma fonte policial, o ataque aconteceu perto do cinema Al-Beida e causou, para além das mortes e ferimentos, numerosos danos materiais nos edifícios e veículos em redor. No outro ataque, 4 soldados morreram e 11 pessoas ficaram feridas no segundo atentado a um quartel militar na zona de Al-Tai, também a norte de Bagdade.
O autor do ataque levava um cinturão de explosivos junto ao corpo e detonou a entrada das instalações militares. Iraque tem sido alvo de ataques por parte de rebeldes que reivindicam o direito de partilha de poder com o regime. Nos últimos 3 meses, por exemplo, mais de 1000 pessoas morreram e outras cerca de 1500 ficaram feridas em atos de terrorismo, segundo as Nações Unidas. E o grupo Falcões pela Liberdade do Kurdistão reivindicou esta sexta-feira o ataque no centro de Istambul, na Turquia. O grupo curdo disse que o ataque foi uma vingança às operações do exército turco no sudeste do país e alertou que os turistas estrangeiros não devem visitar a Turquia para a sua própria segurança. A ação foi realizada para combater os ataques selvagens na República Turca, em Nisyanbin, Sirnak e em outros lugares, declarou o grupo, referindo-se às áreas do sudeste, onde o exército turco vinha a realizar operações contra os militares curdos. O grupo descreveu o atentado em Istambul na passada terça-feira, que provocou 11 mortos, como uma ação de sacrifício. Acredita-se que os fundadores deste grupo são dissidentes do PKK, que luta 3 décadas contra o Estado turco, mas os métodos utilizados parecem ser ainda mais radicais do que os do grupo original. E assim colocamos ponto final ao Jornal da Noite, num dia em que destacamos que uma embarcação que transportava quase 35 pessoas naufragou após chocar num ferrobote esta manhã na Baía de Maputo. O acidente que resultou na morte de uma pessoa. É o fim do Jornal da Noite. Nós voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. A todos, um bom fim de semana. Boa noite.